Provérbios 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. No versículo 1, fala acerca de endurecer a cerviz. É um homem, uma mulher, uma criança ou um jovem que, sem entendimento, é orgulhoso, tem um coração endurecido. Eles rejeitam a direta repreensão e convicção do Espírito Santo para ele, por causa do orgulho que está no coração dele. Ele não aceita as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele acha que com a força do seu braço, ele pode resolver todas as coisas. Desprezam a sua disciplina e a correção. Então fica com o coração endurecido, a ponto de serem julgados por Deus. Ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso. Então o homem se torna, em deixar entrar no coração dele, a apostasia, a falta de fé. Então é preciso pedir perdão pelos pecados e se voltar para o Senhor Jesus. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados de pensamento, palavras, ações, atos voluntários e involuntários. Até no pensamento nós pecamos. Quando Jesus vier, Ele que vai convencer o mundo do pecado. Então eu tenho que me preparar, o meu coração, a minha alma, a minha mente, para buscar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas Deus irá fazer para mim, para o meu bem. Aquela pessoa que não crê no Senhor, ele já está pecando. Ele não crê em Deus, ele não crê na justiça. Aí ele começa a fazer a justiça própria. Jesus disse: eu vou para o meu Pai e você não vai me ver mais. Mas eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar nos conduzindo no caminho do Senhor. Porque quem nos julga aqui nessa terra é o juiz deste mundo. Quem é o juiz desse mundo? É Satanás. É o apontar de dedo. Ele fica te julgando, te acusando o tempo todo. Então volte-se, incline-se para o Senhor, peça perdão pelos seus pecados. E fala: Jesus, eu reconheço que sou pecador. Limpa, sara o meu coração, sara minha mente. E aí você vai se voltar para o Senhor. Use a sua fé. Mesmo que seja pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, o Senhor diz que se disseres para o monte é o problema. É a bebedice, é os vícios de cigarro, de pornografia, de homossexualismo, de lesbianismo, de contendas, de mentira, de inveja. Então, se você disser: eu não aceito você no meu coração, em nome do Senhor Jesus, eu te lanço no lago de enxofre, então esse monte, ele vai se mover. Então limpe seu corpo, limpe sua mente. Se você andou em lugares errados,
Você está querendo verdadeiramente nascer de Cristo? Esqueça todos os ensinamentos passados. Passa uma borracha no seu pensamento e deixa Jesus falar com você. Ele diz para irmos para o nosso quarto, fechar a porta e falar com o Senhor. E Deus, Ele nos escuta, nos ouve, nos vê, e Ele tem misericórdia e derrama sobre nós a sua graça. O que é a graça? É Jesus no nosso coração. Ele aquieta a nossa alma. Ele nos enche, Ele nos purifica. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 2, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Então a pessoa justa é aquela pessoa que anda no caminho do Senhor, e todo o povo, todos aqueles que andam perto dele se alegram. Mas quando o pecador domina o povo sofre, o povo suspira. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o que é companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Quer dizer, aquela pessoa que fica te bajulando, te paparicando, tenha cuidado. Aquela mulher, aquela amiga que vive dentro da sua casa, que quer sentar na sua cama, que quer conhecer de tudo dentro da sua casa, até os seus segredos, cuidado. Cuidado com a pessoa lisonjeia, quando ela fica com falsa amizade com você, porque ela pode te levar até o marido, e você fica sem marido. E você, homem, da mesma forma. Cuidado com o amigo que você leva para dentro de casa, as más companhias, e de repente você pode ficar sem sua mulher. Versículo 6. Nas transgressões do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Oh, glória a Deus! Informa-se o justo da causa dos pobres, mas um ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então o homem que vive escarnecendo, tirando a sua carne, ele vive zombando de você. Ele é invejoso, manipulador. Ele está vendo você, o seu crescimento espiritual, e está querendo zombar da tua fé. Cadê o teu Deus? Aonde que ele está? Isso é uma pessoa escarnecedora. Se afaste disso. Ele não compreende a palavra do Senhor. Ele não tem entendimento. Ele é orgulhoso. Ele é sem sentimento. Cuidado. Se desvie dele, porque ele é uma pessoa iracunda. Volte-se para o Senhor. Não se assente na roda dos escarnecedores. É o que diz o Salmo 1. Versículo 9. O sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. No versículo 7, voltando aí, que fala acerca dos pobres. No versículo 7, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. A Israel foi revelada a preocupação pelos pobres e necessitados como norma de justiça de Deus, segundo o antigo concerto. O verdadeiro discípulo de Cristo também compartilharão da sua solicitude no tratamento aos pobres, com equidade, equilíbrio, compaixão, com amor.
Então o cristão, ele tem sempre que olhar primeiro o da sua casa, suprir a necessidade dos da sua casa, depois da sua congregação, do seu pastor, da sua igreja. Está buscando orientar os filhos, os netos, a mulher sábia. Vai com o marido, está sempre junto com o marido, buscando zelar da sua casa, suprir as necessidades física, mental e espiritual. Porque não somente de pão vive o homem, mas é preciso hora de lazer, é preciso vestimentas novas, é preciso o amor naquela família. Então, zele da sua família. O Senhor se agrada disso. Não deixe faltar alimento na sua casa. O alimento espiritual, a palavra de Deus, a oração, o momento de louvor, de adoração na sua casa. Agradecendo, Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada porque acordamos. Obrigada por esse alimento. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. A esposa, obrigado pelo meu esposo, Senhor. E então, ir para a reunião, ir para a reunião dos santos, para a congregação, para levantar as mãos junto com os irmãos, compartilhar da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículos 10. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Então, quem é esse homem sanguinário? É aquele que se deleita em derramar sangue, sangue inocente, sedento de sangue. Ele é assassino. Então é aquela pessoa que não só que pega a faca e assassina o outro, que derrama sangue do outro também, mas também é aquela pessoa que fica com inveja, que fica fazendo fofoca, contenda. Então ele pensa que uma mentira bem contada a pessoa vai acreditar, mas Deus tira de debaixo do tapete. Não faça isso. Aquelas mentiras que se passam por verdade. Todo dia você está perto de uma pessoa e ela vem e te traz uma coisinha. Vai levantando o furor. Vai levantando a ira dentro do seu coração contra o irmão. Então ore para Deus por essa pessoa e se afaste correndo desta pessoa. Porque ela é pessoa de dura serviço, sem entendimento, com coração endurecido, que se deleita em derramar sangue inocente. É a irmã ou o irmão que está dentro da congregação, levantando a mão, glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, mas por tais está maquinando o mal para levantar a ira do pastor, do coração do pastor, da esposa do pastor ou do outro obreiro, com a finalidade de puxar o tapete e de ficar com o cargo, né, daquele. Então se arrependa, peça perdão a Deus, volte-se para o Senhor, faça com o coração puro, com o coração limpo para Jesus. Muitos levantam ministérios porque está rebelado contra o seu pastor, aí sai dali falando daquela congregação, falando daquele profeta de Deus, e Deus, ele vai derramar em você, ele não vai te ter por justo, porque o sangue do inocente está nas tuas mãos. Que não se ache nas suas mãos sangue do inocente. Peça perdão a Deus. Peça perdão enquanto há tempo. Volte-se para Deus. Versículo 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Então aqui quando esse irmão está irado, ele vai perto do pastor fazer fofoca, hoje faz um pouquinho, amanhã faz outro pouquinho, depois de amanhã faz outro pouquinho, vai levantando a ira no coração do pastor. Se o pastor não for um homem sábio, ele cai. Então a pessoa sábia, ela fica em silêncio, escuta o irmão e tem que falar, olhando nos olhos: irmã, não faça isso, vá procurar o pastor. Converse com o pastor, leia o livro de Tiago para você ver os ensinamentos do apóstolo Paulo ali. Olhando no olho, falando a verdade pro irmão, para que ele pare com isso.
E então, se ele não te ouvir, você vai para o pastor repreende, o pastor orienta, o pastor ajuda a orar, até que a pessoa saia disso e passe a ser uma pessoa sábia. Versículo 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Está vendo só? Então, a pessoa que está em posição de liderança e que dá atenção a palavras mentirosas, ele achará que todos ali na congregação são pessoas pecadoras e são ímpias. E é bem verdade, são ímpias. Então, o papel do pastor, do verdadeiro pastor, de um pai, de uma mãe, é olhar no olho do filho, é falar aonde o filho está errando, para ele voltar a se consertar, para ir pelo caminho certo. Esse é o papel do verdadeiro líder, de um pai honroso, de uma mãe honrosa, que anda na presença de Deus. Não é encobrir os erros do seu filho. E também não é sair falando por aí para todos sobre as fraquezas do seu filho, mas sentar e corrigir a sua família. E o seu pastor, ele te corrigir. Versículo 13. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. 14. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Tá vendo? Coloca o seu nome aí, papai, mamãe. Eu sou a rainha da minha casa. Eu julgo a minha casa, conforme a verdade da palavra de Deus. Então você firmará cada dia mais a sua casa na presença do Senhor, e o Senhor se agrada disso. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então aqui está falando na vara da repreensão. Filhos que não são ensinados, disciplinados e refreados pelos pais, mais tarde os envergonharão e causarão sofrimento a si mesmo. Às vezes, basta a criança simples palavra de repreensão. Noutra ocasião, a palavra deve ser acompanhada da vara da correção. Então, ensina a palavra de Deus, ensina provérbios, como está acontecendo aqui. Sente-se com seu filho para estudar o livro de provérbios. Aí quando fala a vara da repreensão, é uma varinha para bater nas pernas. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso aqui é Deus que fala. Aqui não se fala em espancar. O espancamento é crime. Não pode, de forma nenhuma, você pode ir para a prisão, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá, puxar vancos de cabelo, bater com palmatória e sair é terrorismo. Gritar é terrorismo. Então não vai resolver nada. Então, nos casos de castigo físico, é importante que este seja procedido de uma explicação, de modo que a criança entenda claramente o porquê do castigo e o que se requer dela. Então, muitas vezes, a criança é pequenininha, nós somos altos, então ele vai se assustar. Então, se abaixe até ao nível dos olhos da criança, se assente, coloque ela sentada no seu colo e fale: não, isso não pode. Isso pode. Porque não pode? Por causa disso outro. Entendeu? Então, isso é uma correção. E depois vai para a palavra. Mostra a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro amor de um pai para com o filho, para manter a autoridade. Aleluia. E deixe Deus te conduzir. Mas espancar, jamais. Versículo 16. Quando os ímpios ou pecadores se multiplicam,
multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda. Então aqui ímpio, pecador, é a mesma coisa. Ímpio é a pessoa que já conhece a palavra de Deus e volta a errar. Isso é pecado. Voltar ao vômito, como diz Jeremias. Então temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Olha que coisa linda. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Então, guardar a lei de Deus no coração será chamado de feliz. Feliz é aquele que guarda a lei de Deus no coração e anda de acordo com a palavra do Senhor, porque nele não vai se achar falta. O Senhor vai se agradar dele. Então, profecia nesse versículo, que traduz a palavra hebraica, rasson, literalmente visão, que é também revelação. A vontade revelada de Deus e suas justas exigências, conforme expressas nas Escrituras, devem ser constantemente explanadas perante a congregação. Senão muitos começarão a se conformar com o mundo e a transgredir a lei de Deus. Por isso você tem que estar todo dia, ler o Provérbios 1, versículo por versículo, Provérbios 2, versículo por versículo, até o Senhor falar no teu coração. E não sair sair fazendo profecia, profetada, coisa que Deus não se agrada, que é profetizando falsamente, sem a unção do Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia e ler para um irmão, com amor, com entendimento, Deus vai falar o coração daquele irmão. Primeiro ele fala com o seu coração. E não ir sair por aí fazendo profecias errôneas. Deus não se agrada disso. Adivinhações, idolatria, para que o homem veja você. Deus não se agrada disso. A profecia que Deus fala aqui é acerca da sua palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, tenha entendimento da palavra do Senhor. O Senhor vai te chamar de bem-aventurado, de feliz. Versículo 19. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é só o Espírito Santo. Às vezes, com a simples palavra, a pessoa entende, a pessoa compreende. A que tem o coração quebrantado, aquela que está com sede de Deus, ela entenderá. Mas caso contrário, não adianta você falar. Tem momentos que você tem que se posicionar e orar, se ajoelhar, jejuar pela pessoa. Versículo 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há em um tolo do que dele. Então, a pessoa precipitada, ela não pensa antes de falar. Por isso que fala em Provérbios que até um tolo, quando se cala, se passa por sábio. Versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Viu só? Quando você trata as pessoas bem, com amor, com carinho, com amor de Deus, no final essa pessoa quer ser filho seu. 22. O homem iracundo levanta contendas,
e o furioso multiplica as transgressões. Então, o que é um homem iracundo? Ele é irado, ele levanta contendas, quer dizer, ele manifesta a ira dentro dele, ele é colérico, iroso, irracível, quer dizer, irracional, ele é furioso. Então, cuidado com este homem. Ele multiplica as transgressões. Ele é uma brasa no meio da comunidade, no meio da sua casa. Ele pega fogo, mas o fogo de Satanás, a brasa de Satanás. Então é preciso estar orando, buscando o Espírito Santo, pedindo ao Senhor por essa pessoa, orando, jejuando, para que essa pessoa se volte para Deus. Versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Todo humilde ele obtém honra. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não o denunciam. Então não tenha parte com o ladrão. Porque se você tiver parte com o ladrão, com o contencioso, com aquela pessoa corrupta, você paga propina, você fala, não, se você fizer isso para mim, eu te dou isso, em troca, querendo burlar a lei, você está tendo parte com o espírito maligno, com aquele que é ladrão. Quem é ladrão? É Satanás. Então, os seus anjos estão pela face da terra. O ladrão veio para matar, roubar e destruir a família. Hoje pega um lápis, amanhã uma borracha, depois o lápis, a borracha e a régua, depois começa roubando a sociedade, vai no mercado, vê uma coisinha, rouba, vê outra coisinha, já aí a pouco está sendo um assaltante, está sendo um guerrilheiro, com o coração cheio de ira, cheio de contenda. Então, você tem que começar a denunciar essas coisas. E se você não denunciar, você faz parte com ele. 25. O reino do homem armará laços, mas o que confia no Senhor, o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então você confia no Senhor. Senhor, me abençoa, me livra, me guarda, Senhor. Que minha alma esteja sempre atenta para fazer a tua vontade. Que minha alma esteja aplainada com a tua alma. Que meu espírito esteja aplainado com o teu espírito. Eu quero, Senhor, eu confio em ti. Segura na minha mão, Senhor, porque eu sozinho não posso nada. Então, eu já falei que a salvação é individual. Você tem que se esforçar a mudar, a transformar o seu eu, o você. E então você receberá da própria mão de Deus a sua glória. Versículo 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juiz de cada um vem do Senhor. Aleluia. 27. Abominação é para o justo o homem iníquo, pecador, e abominação é para o ímpio e o dos retos caminho. Então, abominação é o ato de abominar, repulsa, aversão, excração, se afastar. Então, a abominação é para os justos, o homem pecador. Então, o homem, ele que é justo, ele tem que se afastar dessas coisas ímpias do mundo, do pecado. Tanto o homem se afasta. E o homem que não quer ouvir a correção, a palavra de Deus, está com o coração orgulhoso, para esses homens nós somos errados.
As pessoas que andam na palavra do Senhor, que são retas, que são justas, aos olhos do mundo, nós somos loucos, nós que somos errados. Então, precisamos do amor de Deus, todos nós. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, devemos orar para ganhar almas para o Senhor, sermos sábios de acordo com a palavra de Deus, levar o Evangelho a todos aqueles com o coração contrito, com aqueles que querem ouvir. Quem não quer ouvir já está perdido. Então, ore por estes, jejue, e no momento certo o Senhor vai te encaminhar, pecadores, para que você esteja fazendo o apelo e que eles estejam aceitando a Jesus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar a palavra, ler a palavra, para que o pecador ouça a palavra de Deus. E a manifestação da palavra pregada, ela vai se revelar ao coração daquele que está te ouvindo. E tudo é no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Leia de novo. Estude de novo. Contemple. Gostou desse ensinamento? Deixe o seu like. Partilhe com seus amigos, com suas amigas, em Cristo, com coração contrito. Deixe o Espírito Santo te usar para que você seja um canal de bênção para aquele que vai escutar. Seja um evangelista, um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Esta que vos fala é a serva do Deus Altíssimo, capelã cristã Risoneide de Almeida Vasconcelos. A paz do Senhor.